Fala, meus queridos do canal Thiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos aqui no Brasil Inteligente. Hoje a gente não podia ficar de fora disso, né? Meu Deus do céu. Você que está aqui comigo já há algum tempo, já é parte da família, está acompanhando toda a caminhada que a gente fez em busca da verdade em relação à facada do dia 6 de setembro de 2018, caso Adélio Bispo. Chegamos até o Clenis, que foi quem protegeu o Adélio Bispo ali logo depois da facada, ele caiu no chão, a multidão querendo surrar ele, querendo linchar, que na verdade é o que eu já falei. Eu acredito que o plano era justamente esse. Vai um cara ali, enfia a faca na barriga do Bolsonaro, elimina um possível candidato, um candidato em potencial a ser presidente da República, e na sequência a multidão que venera aquele candidato, que era o candidato do povo na ocasião, mata quem cometeu o crime. Só que não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Ele não conseguiu matar o Jair Messias Bolsonaro e ninguém conseguiu linchar porque o Clenis impediu. E a gente entrevistando o Clenis chegou a algumas respostas. O Clenis, inclusive, tem materiais gravados depois que ele ficou com o Adélio ali em posse de 3 celulares. Na ocasião, era muito raro a pessoa ter 3 celulares. E aí, hoje, explodiu a bomba no canal do Didi Red Pill, derivado do que já estava acontecendo uma fumaça na Auriverde, desde quando Fabiano Gogo entrou em cena, jornalista, que vai estar comigo aqui nessa live hoje. Então, eu peço que você divulgue esse conteúdo aqui, que a gente está ao vivo, e é a chance que você tem de participar sem precisar pagar para participar de chat, né? Sem eu não sei nem como chama aí, os superchats, né? Você pode participar, você pode deixar o seu comentário, eu vou te colocar na live juntamente com o Fabiano Gogo, que foi muito prudente, que me fez ter arrepio no braço quando ele falou: eu sou um jornalista vocacionado. É justamente o que está faltando hoje. O jornalismo deixou de ser o quarto poder para virar um jornalismo de torcida. Tem a torcida da esquerda, a torcida da direita. Mas o jornalista vocacionado, ele está em extinção. Muitas vezes porque não ganha o que gostaria de ganhar, né? Porque ele perde muitas oportunidades, porque ele não puxa o saco de ninguém. Mas é esse o papel do jornalismo. Eu aprendi que o jornalista ele nasceu para morrer pobre. Por isso que depois eu fiz uma faculdade de marketing, para dar uma corrigida na rota, porque ninguém merece morrer pobre, né? Então aqui é um jornalista pós-graduado em marketing, mas que sabe muito bem usar o marketing e que sabe muito bem a hora de usar o jornalismo. Hoje, por exemplo, é hora de usar o jornalismo. Seja muito bem-vindo, Fabiano Gogo, diretamente da República Tcheca. Ele está num ambiente público, tem alguns ruídos, alguns sons, mas isso não vai impedir ele de trazer para a gente toda a movimentação desse hacker que está lá na Sérvia. Segundo o hacker, eu costumo não confiar muito em hacker, porque o hacker ele já não é confiável a partir do momento que ele é hacker. Depois ele não é confiável a partir do momento que ele é contratado por alguém e ele começa a vazar os dados desse contratante, né? As conversas e tudo mais. Às vezes parece que o cara tenta chantagear o contratante não fala muito bem o que ele quer. Mas no caso do que ele traz, é o Patrick, né? Parece que ele está meio que sendo chantageado ou ameaçado. Então ele está como se fosse um asilado político lá na Sérvia, segundo ele. O Fabiano deu uma pequena congelada. Deixa eu restabelecer ele e a gente volta. O sinal, né, ele está na Europa, tem fuso horário, então a gente tem que ter um pouquinho de paciência. É tempo de você chegar comigo na live. Deixa eu remover ele aqui. Daqui a pouco ele descongelando, eu volto com ele no palco. Eu quero a sua pergunta, quero a sua participação. Faça como a Eva Silva, chegando, deixando aqui tudo que você está tendo de opinião. Se você não entendeu o que está acontecendo, é uma reviravolta real no caso Adélio Bispo. Tá? É uma reviravolta porque o hacker atribuiu a um grande político brasileiro, por que não dizer brasileiro, ex-governador do estado de São Paulo, e o Fabiano Gogo vai explicar como que esse hacker apareceu na vida dele, como que ele teve contato, né, como que isso caiu no colo do Fabiano Gogo, que está se posicionando de novo aqui. Acho que agora voltou. Restabelecido o sinal. Seja bem-vindo, Fabiano. Eu falei bastante aqui, que você deu uma travadinha. Acho que você ouviu muita coisa que eu falei. Se faltou alguma coisa, eu te reitero. Mas primeiro eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal do canal. É um horário de live que a gente não está muito acostumado a fazer, mas é importante porque o assunto é quente. Aconteceu hoje, a gente vai repercutir aqui na entrevista que o Patrick deu lá na Auriverde
pro Alexandre Pittoli. E o Didi Redfield fez um vídeo muito feliz, no qual ele contextualiza muito bem o que acontece, inclusive colocando em cena agora o secretário de Segurança Pública de São Paulo, que é o Derrite. Está sobrando para todo mundo. Eu acho que o Kassab vai ter que se pronunciar e o Derrite vai ter que se pronunciar. Depois disso, não vai ter como eles ficarem em silêncio. Mas seja muito bem-vindo, obrigado por estar com a gente aqui. Pode se apresentar antes de eu começar a passar as perguntas, como que você conheceu essa cerejinha do bolo chamada hacker. Travou novamente o sinal do Fabiano Google. Suspense também é bom, né? Live tensa. Eu tô até no escurinho hoje, vocês estão percebendo? Porque deu pau aqui na minha iluminação, mas hoje é uma live sinistra. Uma live de revelações. E aí agora a gente vai ver quem quer de fato a verdade do caso Adélio e quem quer tacar areia em cima do caso Adélio. Não vai ter como mais existir um muro. A esquerda trazia situações das quais sugeriam que a facada foi uma coisa armada, enquanto isso a direita não entendia muito bem por que o Bolsonaro não apertou o Adélio nos 4 anos que ele teve a oportunidade como presidente. Muita gente fala que o Bolsonaro tinha uma doença na barriga e precisou fazer uma cirurgia. E aproveitou-se disso para poder fazer um evento que acabou popularizando sua candidatura. Vou aproveitar que o Fabiano está inteiro. Vai lá, Fabianão. Voltei, pois é, está caindo aí a conexão. Deixa eu ouvi o início do que tu falou, inclusive eu não tenho modéstia alguma e gosto de dizer que sou sim um dos poucos jornalistas vocacionados. Aqui na República Tcheca, a antiga Tchecoslováquia, onde eu moro e onde eu tenho minha carreira desde 1999, aqui eu tenho 2 colunas de opinião, uma num jornal e outra numa revista semanal, tipo Veja, Isto É, Época, uma revista de notícias. Mas eu também dirigi aqui 5 revistas, também de notícias, e um jornal. E no Brasil eu dirigi um jornal em Santa Catarina, em Florianópolis, chamado Hora de Santa Catarina, que na época pertencia à Rede Brasil Sul, que era afiliada da Globo, hoje pertence à NSC. Mas, enfim, o que eu não tenho modéstia de dizer é que aqui na República Tcheca eu sou conhecido por ser o jornalista... Estão perdendo de novo. Voltei. Por ter sido o jornalista que preferiu, está na Wikipédia tcheca, eu preferi perder 5 empregos de diretor de revistas, mas eu me recusei a fazer coisas que não eram jornalísticas, que não eram éticas, ou a pedido do departamento comercial, ou a pedido do dono. Né? Uma das revistas, que era uma revista de notícias semanais, como a Veja, quando eu descobri que o próprio dono da revista havia desviado 50 milhões de euros, eu botei ele na capa e fiz uma reportagem sobre ele. Ele pagou pela revista que denunciava ele próprio. Isso me criou uma imagem que, ao mesmo tempo, é ruim para os donos, mas é muito boa para o público, porque eu tenho bastante credibilidade aqui na República Tcheca em função de ter preferido ficar pobre, né? Porque só quando a gente está de diretor de algum meio de comunicação é que pode ganhar um pouquinho melhor. Como repórter, como jornalista, como colunista, não ganha praticamente nada. Então, sim, as pessoas dizem que fica chato eu me gabar disso, mas é como uma pessoa que faz esportes. Ela gosta de comemorar que fez o gol, que ganhou a medalha, mostra a medalha, as pessoas botam o diploma na parede. Eu gosto de expor que fiquei conhecido na República Tcheca, tem várias matérias sobre mim nesse sentido, como o cara que prefere perder o emprego, mas não faz nada que não seja jornalístico. E não é porque eu seja um santo, na minha vida pessoal eu sou cheio de pecados e erros, mas na minha vida profissional eu sou muito CDF, muito Caxias, e é uma coisa que surgiu lá no início, quando eu resolvi ser jornalista, aos 10 anos de idade. E não foi aquela decisão de criança que, depois muda, quer ser policial, jogador de futebol, bombeiro. Não, eu resolvi que ia ser jornalista e eu passei a fantasiar diariamente que eu estava trabalhando como jornalista. Publicava meu jornalzinho no mimeógrafo, distribuía, forçava meus colegas de aula a lerem minhas notícias, meus textos. Então, sim. E eu estou dizendo tudo isso porque o que a gente vai falar aqui é muito sério. E muita gente, o próprio Derrite, disse que era fake news. Então eu quero dizer de cara uma coisa que é muito importante. Eu não sou amigo desse hacker. Pelo contrário, eu estou sendo processado por ele e pela mãe dele, porque eu disse que a mãe dele era cúmplice dele, e mantenho isso.
Então, se eu estou, entre aspas, defendendo ele, dizendo que sim, eu sou testemunha disso que ele está dizendo, é em nome do jornalismo. É porque, apesar dos meus sentimentos pessoais contra ele, ele hackeou minha mãe, deixou minha mãe em depressão, que minha mãe perdeu o Facebook. Sabe como é que são as senhoras de idade, estão lá o dia inteiro vendo gatinho no Facebook, ele tirou isso dela, ela nem sabia o que era hackeamento. Ele mandou imagens que ele conseguiu coletar de um e-mail meu, pessoais, íntimas, vídeos pessoais, mandou para minha família. Então eu não tenho motivo algum para defender esse cara. No entanto, há uma coisa maior, muito mais importante que isso, que é essa questão da facada no Bolsonaro, que é uma questão histórica. Eu também não tenho partido político, eu sou capaz de falar mal pra caramba, tanto do Lula quanto do Bolsonaro. Todo mundo me odeia, mas eu acho que esse é meu papel como jornalista. Então, mas não é uma questão pessoal, é uma questão histórica, é uma questão de história do Brasil. Um candidato ser esfaqueado, né, e a gente ter essa conexão de meses antes do Gilberto Kassab, segundo diz o Patrick César da Silva Brito. E tu apontaste bem que eu nunca disse o nome dele antes, porque eu sempre me coloquei na posição de jornalista que diz o seguinte, a nossa ética. Eu teria que ter essa informação de umas 3, é uma informação tão séria que eu preciso de 3 fontes independentes entre si e desinteressadas no caso. E eu não tinha isso. O que eu tinha? O próprio Patrick, que me disse que era o Gilberto Kassab, que tinha contratado ele, e os meus olhos, eu sou uma segunda fonte e sou desinteressado, eu posso ser fonte de mim mesmo, porque eu vi um telefonema que ele atendeu e apareceu escrito Kassab. Se ele estava mentindo que era o Gilberto Kassab e tinha como codinome de uma outra pessoa Kassab, isso também é possível. Eu sou jornalista, eu desconfio de tudo. Então é por isso que eu quero falar hoje sobre isso, porque muita gente está correndo na internet dizendo, primeiro, Kassab mandou matar o Bolsonaro. Não é bem assim, tem várias outras hipóteses que são possíveis. E segundo, que é o principal, eu não posso afirmar que foi o Gilberto Kassab. O que eu posso afirmar é que eu vi alguém que ele tinha colocado, o hacker, no telefone dele, como no contato, como Kassab, e que ele, hacker, me disse que tinha sido Kassab. Então é sobre isso que a gente pode falar. Não, tranquilo. Muito bom, muitos pontos aí que o Fabiano traz. Deixa eu tentar acertar essa luz aqui, que hoje eu estou brigando contra a luz. É até bom que eu estou num clima mais sinistro. Está sinistro isso aqui, ao lado está escuro, né? Está meio dark aqui. Mas, Fabiano, me conta uma coisa. Porque é uma história de tentativa de assassinato, né? Diga. Como é, então? Merece um suspense. Como que você conheceu o Patrick? Como que cruzou o seu caminho com o Rafa? Então, vamos lá. A história foi a seguinte. Eu estava em 2018 no Brasil, visitando minha mãe, e nesse meio tempo um taxista ficou meu amigo, o Ivan Cardoso, e ele estava levando o Patrick para uma cidade lateral de Porto Alegre que se chama Gravataí. O Patrick estava no Rio Grande do Sul por motivos pessoais. E ele, nessas conversas, porque ele pegou o Ivan para motorista constante, todos os dias ele levava e trazia. Então eles ficaram amigos e ele acabou contando para o Ivan que ele tinha uma história sobre uns iranianos, uns professores universitários iranianos que moravam no Brasil e davam aulas em universidades brasileiras, que estavam, na verdade, trabalhando no processo de, como é que chama, de desenvolvimento do sistema nuclear deles, né? Que há um embargo dos Estados Unidos contra o Irã, eles não desenvolverem energia nuclear, que pode depois ser transformada em armas nucleares, e supostamente, segundo o Patrick, esses 3 professores iranianos estavam no Brasil, usando o Brasil como local para fazerem parte desse desenvolvimento. E ele contou isso para o taxista, dizendo que ele precisava achar um jornalista, porque como ele não era ninguém, era um mero rapaz de Araçatuba, ele não tinha conseguido que algum e-mail ou telefonema fosse respondido nas redações da mídia de mainstream do Brasil. Então esse motorista Ivan disse, olha, eu conheço um jornalista, ele não trabalha no Brasil, ele dirigiu revistas lá na Europa, mas ele deve ter contatos, o que é fato. Então ele me mandou um WhatsApp e me contou por cima a história. Eu, como bom jornalista, digo, olha, manda, traz ele aqui, porque toda a história merece ser ouvida. Assim que eu conheci ele, isso foi maio ou junho de 2018, isso é importante, porque foi bem antes da facada do
no Bolsonaro, que foi em setembro, né, dia 6 de setembro. Então, uns 3 ou 4 meses antes é que eu conheci esse Patrick, que me trouxe essa história. Pois bem, o que eu fiz com essa história? Fui investigar um pouco, cheguei a falar com 2 desses professores, eles inclusive já não estavam mais no Brasil, um deles estava na Virgínia, nos Estados Unidos, e ele disse, olha, não é verdade, isso aí é uma vingança pessoal, ele se intrometeu lá na mesquita, em torno de, eu não sei se era Araçatuba ou Birigui, alguma coisa assim, e aí ele invadiu os nossos computadores, enfim, ele... não tem nada a ver essa história, porque senão eu não estaria nem na Virgínia, do lado de Washington. Se eu estivesse desenvolvendo o programa nuclear, os americanos saberiam. Enfim, eu também peguei essas informações e passei para várias outras pessoas, e todos me disseram, não está aparecendo, está faltando alguma coisa aí. E o Patrick, inclusive, estava querendo mostrar que um desses professores era muito amigo do presidente Michel Temer, que na época era presidente. Ele me mostrou uma foto dos 2 juntos. Pois bem, então esse foi o primeiro capítulo. Quando eu voltei para o Patrick e disse, olha, eu não posso fazer com que isso seja publicado, porque todas as pessoas que analisaram essas informações me disseram que elas não estavam completas, não há uma coisa que leve-os a ter certeza de que o que tu está dizendo é verdade. E ele ficou, eu acho que os brios dele ficaram atingidos. Uma atitude até imatura. Deu uma travadinha. A gente está falando com o jornalista Fabiano Gogo. Você que está chegando agora aqui, deixa o seu joinha, tá? Compartilhe essa live, porque é daqui que saem as respostas, tá? O Fabiano Gogo foi o primeiro que apareceu lá na Auriverde, falando com o Alexandre Pitoli, que inclusive estamos em contato também, em breve vai estar aqui no canal com a gente, e ele teve contato com o hacker Patrick Brito, que segundo o hacker Patrick Brito, o político paulista Gilberto Kassab fez contato com Adélio Bispo, ou pediu para monitorar esse Adélio Bispo, que ninguém conhecia antes da facada, em maio, e a facada foi em setembro. Então, existem possibilidades do envolvimento do Kassab, mas existem muitas outras possibilidades. Será que, qual que era a ideia, né? Se o hacker tiver certo e tiver os documentos para isso, aí o Kassab vai ter que se pronunciar, não vai ter como ficar calado, né? Não são 2 pessoas que estão brincando de conteúdo. O hacker não seria um suicida de falar uma dessas, me tacando o dedo na cara do Kassab, se ele não tivesse alguma coisa para mostrar. Voltou o Fabiano. Pode seguir, Fabiano. Exatamente. Essa questão do Kassab é muito importante a gente lembrar que o fato de o hacker ter dito que o Kassab o contratou para espionar, para conseguir as contas de telefone do Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, mas também do presidente Michel Temer, do Gilmar Mendes, do Aécio Neves e da Andréa Neves. Essa era a lista, e Adélio Bispo. Também tinha Marcela Temer. Essa era a lista de pessoas que o hacker me mostrou quando não deu certo a questão do Irã, e ele quis me mostrar que ele realmente era hacker, que eu poderia confiar nele, que até um político do nível do Kassab estava contratando ele, e aí ele me mandou todas essas contas. Eu tenho um monte de contas pessoais da família Bolsonaro, desses nomes todos que eu citei, onde consta, que é o que eu acho que é o que estavam atrás, ligações telefônicas feitas de telefone fixo. O que você acha que ele queria, Fabiano, quando ele te procurou a primeira vez? Porque hoje ele fala que ele está querendo trazer os dados porque ele está sendo ameaçado, ele está tendo que fugir pela família. Na época que ele te procurou, não estava sendo ameaçado, não estava sendo nada. Você acha que ele queria só aparecer? O que ele queria? Exato, na época ele brigou comigo porque ele não queria que soubessem que o Gilberto Kassab supostamente estava contratando ele. Quando ele descobriu que ele só quis se exibir para mim, que ele estava trabalhando para o Kassab e que tinha essas contas, e me mandou as contas. Sem ele saber, eu mandei as contas para o Glenn Greenwald, para o Leandro Demore, que trabalhava no Intercept, para o Leonardo Coutinho da Veja, enfim, por uma série de pessoas da mídia,
Tá bem ruim o sinal. Lembrando que o Fabiano ele está na República Tcheca, tá? Ele não está aqui em Birigui, em Atibaia, em Arujá. Ele está na República Tcheca. Então, a gente vai assistir aqui a um trechinho do Didi Red Pill, que ele passou hoje isso aqui, ó, que eu queria que vocês vissem com atenção enquanto vocês vão deixando aqui as suas mensagens, que a gente vai contextualizar o que está acontecendo. Onde ele, pela primeira vez ontem, botou a boca no trombone, né? Deu com a língua nos dentes, como dizem aí no popular, e falou o nome do Gilberto Kassab. Certo? Não sei se vocês acompanharam isso, não sei se vocês perceberam ou conseguiram ver algum corte, ou mesmo ontem, durante a entrevista dele lá na Auriverde, mas pela primeira vez ele deu nome aos bois. E é um boi gordo, literalmente, e é um cara que é secretário de governo do Tarcísio, é um homem que tem vários ministérios lá com Lula, é um homem poderoso. Quem achar que Kassab não tá entendendo o que é a política do Brasil. Kassab é daqueles caras que agem na sombra. Kassab é daqueles que fica na moita, certo? Não gosta de aparecer. É tipo um Zé Dirceu, que aparece de vez em quando, dá uma entrevistazinha aí, aponta o caminho e submerge lá no pântano onde eles vivem. Entendeu? Então, é disso que se trata. Então, eu acho que para a gente entender a parada, nada melhor do que a gente ouvir um trecho da entrevista dele com o Pitoli ontem, e aí a gente volta para comentar, porque tem muita coisa para a gente falar. Eu não vejo muita gente comentar sobre esse assunto, sinceramente, não vejo. E eu acho que é um assunto que vale a pena a gente comentar, justamente porque agora a gente tem nomes. Até então, o hacker tinha mostrado cheques, tinha mostrado alguns documentos, para quem estava falando aí, tem que mostrar documento, tem que mostrar. Ele já mostrou alguns documentos. Aparentemente, ele tem mais provas contra o Kassab, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Então, o hacker, ele ontem deu nome aos bois. E, como eu falei para vocês, é a quarta entrevista para o Pitoli. Eu estava esperando para me pronunciar, para fazer uma live mesmo sobre esse assunto, como é agora, que ele desse o nome aos bois. E ele deu ontem, certo? Então, vou mostrar aqui um trecho dessa entrevista. Só um segundinho. Vou mostrar aqui um trecho dessa entrevista. Para você, se você não assistiu, não está entendendo o que é que eu estou falando, você vai entender tudo agora, certo? Então, veja bem. Olha esse trecho aí. Você está municiado? Extratos bancários, documentos, enfim. Você está guardado por isso, Patrick? Alexandre, eu sempre estive, inclusive nos documentos de processo que você vai disponibilizar o link, né? Que eu vou pegar no Drive. Ali tem fragmentos de um dos relatórios que eu estava escrevendo, porque quando a polícia soube que eu estava relatando este fato, inclusive sobre o Adélio, eles fizeram busca contra um dos meus advogados, só que o advogado excluiu o documento antes, só que eles conseguiram, através desses softwares da polícia, reconstruir parte desse documento. E, na época, a contratação, como eu já abordei essa questão, o Fabiano também abordou, né, foi ali o presidente Bolsonaro, dos filhos, né, fazer um levantamento da vida. Eu trouxe a questão aqui do Luciano Bivar, o presidente do partido ali, que ele se lançou candidato. Teve, inclusive, eu apresento o Facebook dele, que quem cuidava era um assessor dele que se chama Jorge Francisco. Eu apresento ali, tem a questão do Michel Temer, da filha dele, Maristela, até um escritório dele de advocacia que ele tem em Pinheiros, do Gilmar Mendes, e do Aécio Neves e da Andrea Neves. E desse cidadão, Adélio Bispo, né, eu já apresentei aqui até uma conta de telefone dele na época, o endereço dele em Uberaba. E claro, eu tenho pagamentos, eu tenho toda a minha movimentação de carro para ir encontrar com a pessoa, inclusive com um aplicativo que está até desativado no Brasil, do Cabify, todos os voos, encontros em São Paulo, encontros em Brasília, né, eu tenho as datas dos voos, inclusive. E assim, com muita tranquilidade, Alexandre, e a gente entende por que essas coisas não avançam. Porque quem pediu para fazer levantamento sobre o presidente Bolsonaro e o Adélio, em maio de 2018, foi o seu secretário de governo, Tarcísio, o Gilberto Kassab, que anda ligando e fazendo de tudo para me extraditar. O Gilberto Kassab. Foi ele. E eu vou provar com ele. Então, você está dizendo que o primeiro contato para a tua contratação, para que então você hackeasse o presidente Bolsonaro, sua família, e também a Adélio Bispo, parte
do secretário Gilberto Kassab, é isso? Sim, Gilberto Kassab. Bom, você pode imaginar o que significa a partir de agora a tua vida... E na época, Temer, ele foi ministro da Dilma, e quando a Dilma estava sendo lá com o impeachment, ele pede demissão antes, aí ele volta, quando o Temer assume, não é? Nós temos encontros em São Paulo, temos encontros em Brasília, né? Inclusive lá no aeroporto a gente encontrou numa loja da Calvin Klein, que tem ali. Ele até comprou para mim um blazer, uma camisa branca e uma calça, por R$1.500. Na época, eu até vi, eu estava morando no Rio Grande do Sul, eu fiz uma casa, porque o cara importava para comprar, né? Tem a corretora que eu procurei, as pessoas tiraram cópia dos documentos, eles vão lembrar, você queria comprar uma mansão daquela lá em Gravataí. Eu tenho como provar, isso aí. E é o cara que fica ligando, né? E fica lá, aí eu sei, tá, é o cara que fica ligando para amarrar todas as investigações, por quê? Porque o problema do Kassab, não é? Né? Quando descobri aquela relação do Total, primo, com a Mara Gabrilli e o Kassab, pra mim foi uma grande e infeliz coincidência. Já que isso não pode estar acontecendo. Mas logo que ele não faz isso, a segurança vai ficar de delegado lá na rua. O problema do Kassab comigo, né? E ele achava que eu não ia vir falar dessa história. E eu achava também, Alexandre, que quando eu tocasse esse assunto novamente, ele ia parar de parar essas investigações. Eu tinha certeza disso, porque ele ia ficar com medo, não é? Mas ele não para, a minha família continua sendo perseguida, minha mãe depois em São Paulo, eles prometeram manter essas investigações em São Paulo, eles mandaram para Araçatuba, então eu tô cansado dessa palhaçada, né? De jornalista que eles mandam entrando em contato aqui com a Embaixada do Brasil, não é? Inclusive a Embaixada do Brasil recebeu até ameaças contra mim, tá? Eu tô até com medo, eu vou até me encontrar com as autoridades aqui da Sérvia, eu tenho medo, eles mandam alguém aqui na corte, pega meu endereço, vem aqui onde eu tô, né? O meu endereço aqui é notificado na corte, né? E assim, e todo mundo, aí você vê um secretário de joelhos, né? Um governador de joelhos, por quê? Porque é o cara que manda na política. São Paulo é o cara que manda na política nacional, é o cara que tem mais de 300 prefeituras em São Paulo, é o cara que tem o governo do Paraná, é o cara que tem a prefeitura do Rio de Janeiro, é o cara que tem 3 ministros do governo Lula, né? E ninguém apoia. Por quê? Por quê? Né? E aí essa campanha para descredibilizar o Patrick. Então eu vou colocar os documentos e eu vou provar. Eu faço questão de compor onde que for. No Congresso Nacional, na Polícia Federal, onde que for. Na Liga da Justiça, como diz o governador, eu vou provar que quem mandou fazer levantamento do presidente Bolsonaro e do Adélio Bispo foi o secretário de governo do Tarcísio, Gilberto Kassab. E foda-se. Bom, Patrick, eu estou aqui reforçando que... Dá um pause para a gente aproveitar o Google. Né? Tá destravado aí, Google? Vamos colocar o Google na tela aqui. Ativa o microfone do Google, que estava com ruído lá no fundo. Libera o microfone dele para mim, por favor. Diminui a tela da Jovem Pan, da Auriverde. Acho que o microfone está ativado o seu aí, ô Fabiano? Tenta ativar ele aí. Aqui tá... tá sem áudio. Vou remover e vou pôr de novo você aqui, peraí. O microfone não... Agora é o microfone. Antes era a imagem, agora é o microfone. É a tecnologia do 5G brasileiro. Haja coração. A gente está repercutindo, né, o hacker que foi colocado na mídia brasileira, a gente pode colocar assim, pelo Fabiano Gogo, jornalista, que está com a gente aqui ao vivo, diretamente da República Tcheca. Ele vai voltar aqui. É grave. Você vê que ele fala ali categoricamente, né? É o que a gente fala, é um hacker, não é um jornalista, né? Quando é um jornalista que fala, o peso disso é muito maior. E o Fabiano foi muito inteligente em não passar a informação do nome, né? Eu tive o prazer de assistir a entrevista do Fabiano com o Pitoli e eu vi o cuidado que ele teve em não revelar o nome. Logo depois que eu vi a entrevista, eu procurei ele também não revelou o nome para mim, ou seja, extremamente ético, extremamente profissional. E foi aí que eu falei, cara, esse cara aqui é um cara a ser respeitado, né? A gente não se conhece, mas estamos nos conhecendo, né? Mas por isso que eu trouxe o Gogo aqui. Fabiano, mediante ao que ele traz, mediante ao jeito que ele fala ali, categórico, travando, que tem um documento e tudo mais. Se ele não tiver, para mim, na minha opinião, ele é um homem morto. Eu também acho. Ele acaba, pelo menos, com a imagem dele, a possibilidade dele fazer qualquer coisa no futuro, se ele não tiver provas de tudo isso. Ele tem muito mais coisas do que eu vi, né? Obviamente, porque eu só tive acesso a algumas dessas coisas. Então vamos ver, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, está se chegando muito rapidamente à conclusão de que o Kassab, por ter espionado ou pedido para espionar o Adélio Bispo, antes de Adélio Bispo ser alguém, que ele teria sido a pessoa que mandou dar a facada. Como eu sou jornalista, eu já tenho mais umas 5 outras hipóteses, né? Ele poderia, por exemplo, exatamente por ser um cara com tentáculos em todos os lados da política, né? Ele trabalha com Lula, com Bolsonaro, mas ele tem os seus contatos também na ABIN, né, nos serviços secretos, no Exército, etc. Então, e se ele soubesse que alguma outra entidade estivesse preparando o Adélio para esse atentado? Porque uma coisa é certa para mim, o Adélio é esquizofrênico. Querer dizer que o Adélio é esquizofrênico é não conhecer esquizofrênicos. E eu tenho especialidade especificamente em esquizofrenia. Eu tive uma madrasta que
teve esse problema, depois eu tive 5 pessoas em minha volta que eu vi de perto, então eu reconheço de longe. Então, alguém resolveu pegar um esquizofrênico para fazer esse atentado. Mas uma das hipóteses é que o Kassab sabia disso e estava monitorando. Existem até hipóteses, por exemplo, do pessoal lá de esquerda, dizendo que, como tudo foi fake, então o Kassab estava criando não a morte do Bolsonaro, mas o teatro em torno do atentado contra o Bolsonaro. O que eu não acredito, esse tipo de teoria da conspiração é boba, não vai se brincar com uma faca para fazer um teatro. Mas o que eu estou dizendo é que as coisas não são tão simples como parecem, quase nunca quando há crimes dessa magnitude. E o Kassab não é bobo para fazer alguma coisa tão rasa, tão direta, pegar um hackerzinho de Araçatuba, mandar ele monitorar um monte de gente importante e o Adélio, sabendo que esse hacker, meses depois, iria se dar conta do porquê que ele estava espionando o Adélio, e poderia chantageá-lo, inclusive, em função disso. Então, eu não sei, eu acho que tem que ser investigado bastante a fundo. Eu acho que é muito simplório achar que o Kassab queria matar o Bolsonaro, né? E poder-se-ia até vir com a teoria de que ele queria, na verdade, eleger o Bolsonaro criando o episódio da facada. Então, as duas coisas são plausíveis e absurdas. Mas eu acho que tem que ser mais investigado. O que eu queria saber, talvez o que para mim parece o mais importante, é o porquê que o Alexandre Ramagem mandou sentar em cima dessa investigação. Porque eu passei tudo, e eu tenho aqui, inclusive tenho aqui os e-mails que eu mandei para o Marcelo Furtado, que somente agora eu descobri que foi preso nessas operações, não sei o quê, a BIM, Gabinete Paralelo, não sei o quê. Mas o Marcelo Furtado é quem estava em contato comigo, e ele me disse, ele me fez um telefonema, porque eu tenho um e-mail aqui onde eu digo um monte de desaforos, eu digo, vocês não estão fazendo nada, eu passei para vocês provas de uma coisa importante, e vocês não cumprem com o papel de vocês, e ele disse, Fabiano, desculpe, mas o que aconteceu é que o Alexandre Ramagem mandou sentar em cima, e depois, mais adiante, esse Marcelo Furtado disse que a turma, o time que estava cuidando dessa denúncia que eu fiz, com relação ao Patrick César da Silva Brito, dizendo, olha só, ele estava... Porque a denúncia que eu fiz não foi com relação ao Kassab. Eu nunca trouxe o Kassab para lugar nenhum nessa história. O que eu trouxe é, investiguem o hacker, porque o hacker vai chegar no ponto de vocês descobrirem por que alguém está espionando a família Bolsonaro e o Adélio ao mesmo tempo. Então eu nunca citei o nome do Kassab em local algum. Mas, segundo Marcelo Furtado, também poderia estar me mentindo, o Alexandre Ramagem mandou sentar em cima da investigação e depois pegou esse time que estava investigando e levou com ele, acho que para o Ministério, não sei, eu não estava no Brasil, mas enfim, então, e aí digamos assim, se o Alexandre Ramagem ficou sabendo, o Bolsonaro ouviu falar sobre isso também. Pode não ter acreditado, dito não, que bobagem, Kassab, né? O que eu não entendo é o seguinte, por que não foi investigado, por que isso não veio à tona? Talvez o cálculo tenha sido, olha, é melhor deixar o ponto de interrogação, porque aí o pessoal bolsonarista vai dizer que foi o Jean Willis, o PCC, a esquerda, do que pegar uma pessoa que é de centro-direita, que apesar de trabalhar com o Lula, também trabalha com o Tarcísio, com o Bolsonaro, etc. E como eu disse, tem tentáculos, porque se nem a Marta Suplicy derrubou ele, dizendo que ele não tinha filhos lá atrás, e ele sobreviveu a um Brasil conservador, é porque ele realmente tem muita força, é um cacique da política, mas no pior sentido. Então, ao mesmo tempo que eu estou dizendo, olha, não concluam que o Kassab seja quem mandou, né, o mandante, pode ter alguma coisa mais complicada por trás, como ele ter sido informado por alguém e por isso estava monitorando, né? Mas, ao mesmo tempo, eu devo dizer aqui que Kassab é o que pior de há na política brasileira, porque todos os governos são reféns do centrão, e o Kassab é o centrãozão. Ele vai ter que virar público, eu acho. Eu acho que a pressão... Primeiro, isso tem que ir para a grande mídia, né? Nós estamos aqui exercendo a nossa função nas redes sociais. O que você fala para mim lá no começo, que você troca o patrão pelo público, é justamente o que o YouTube nos proporciona. Ele transforma o nosso público em nosso patrão, né? Quem nos remunera é a audiência, né? Então, para o jornalista, não existe honra maior do que você vir para o YouTube sendo vocacionado. Porque até mesmo essa cara de vocalista do YouTube, de jornalista do YouTube, ó, eu sou jornalista vocacionado. Então, às vezes parabéns.
Às vezes eu venho falar jornalisticamente, aí eu ponho o crachá. Às vezes eu fico nervoso e tiro o crachá, aí eu falo, agora é cidadão. Então agora é o momento cidadão. Mas primeiro, o Fabiano, é porque hoje em dia também, Diga. Pode ir. Não, é que hoje em dia ser jornalista é quase que um insulto, na verdade, então a gente tem que esconder. E uma coisa que tu falou logo ali no início, que tu fez marketing também, porque só ser jornalista morre pobre, o meu primeiro padrinho no jornalismo, o pessoal do Rio Grande do Sul sabe quem é, o Flávio Alcaraz Gomes, era um velho jornalista que tinha um programa de televisão, era um cara conservador, e ele sempre me dizia, não seja só jornalista, faça uma segunda faculdade, porque não tem como se sustentar só com jornalismo. Ele tinha estudado direito, né? Eu não segui o conselho dele, então continuo pobre. Só fico bem quando eu estou na posição de diretor de alguma revista e olhe lá. Mas tá bom. Só de estar gastando em euro já é melhor do que estar gastando em real. O que está acontecendo, Fabiano, é essa questão de... Que nem eu tenho uma pergunta que eu falo para todos os entrevistados aqui. A gente poderia fazer uma live de horas, mas está corrido para você e para mim hoje também. A gente vai fazer outra, com certeza. Por que o Bolsonaro, nos 4 anos que ele teve acesso ao BIM, teve acesso ao Ramagem, teve acesso à Polícia Federal, por que ele, como um cara esfaqueado, né, não teve aquele dia que ele falou assim, hoje eu vou lá no Mato Grosso e eu vou ficar cara a cara com quem tentou me matar e eu vou perguntar qual foi a real motivação. Porque o Adélio, ele fala várias coisas. Ele fala que ele não queria matar o Bolsonaro, ele queria matar o Temer. Aí Deus mandou para ele, soprou na orelha dele que era para matar o Bolsonaro. Então ele é muito confuso, como você falou, ele pode ser um esquizofrênico, mas ele é um esquizofrênico que sabe cumprir ordens. É um esquizofrênico que consegue cumprir ordens. Né? Então, quando a PF concluiu, não teve ninguém junto com a Adélio, ele tinha 3 celulares, tinha uma movimentação bancária estranha, um cara pobre indo com um clube de tiro, não é coisa normal de acontecer. Né? Então, essa é a questão. Com certeza tinha alguém por trás do Adélio, porque ele não tinha como ter dinheiro para isso, é uma pessoa simples, dá para ver até na cara dele, que é um cara que vem realmente da classe EF. Então, alguém estava pagando por ele. Com relação ao esquizofrênico e serem manipulados, de fato é muito fácil. O esquizofrênico, quando ele tem um amigo que ele confia, e eu virei esse amigo de alguns esquizofrênicos, ainda me encontrei com um que é russo a semana passada, que foi o primeiro que eu estudei o caso, já faz 15 anos, hoje em dia ele trabalha com esquizofrênicos para que eles tenham consciência de que são esquizofrênicos para poderem lidar com isso. Mas é muito fácil manipulá-los. Quando eles não estão em surto, se eles estão em momento de surto, é só Deus que fala com eles pelo ouvido. Mas quando eles não estão em surto, eles têm muita confiança naquela pessoa que os ouve quando eles estão em surto. Porque eles estão metade conscientes e metade não conscientes. Então eles sabem, depois que eles saem do surto, quem é que acreditou neles e quem não acreditou. E eles querem que a pessoa acredite. Então, quando a gente está lidando com esquizofrênico, que são, por exemplo, quando a gente vê pessoas, moradores de rua falando sozinho, eu fiz uma pesquisa que mostrou que mais de 50% dos moradores de rua sofrem de esquizofrenia, por isso que eles foram parar nas ruas. Isso foi uma pesquisa feita em 11 países. Então, assim, a esquizofrenia tem muito a ver com essa coisa de ficar falando sozinho, de morar na rua, mas quando eles estão naquele estado, se a pessoa ouve o que eles estão dizendo e não discorda, eles confiam nessa pessoa. E aí vira como um cachorro que confia num dono, porque ninguém os ouve. E aí, se alguma pessoa os ouve, eles passam a confiar. Então, com o Adélio, deve ter sido feito algum trabalho nesse sentido. Né? Eu acho que a Polícia Federal, a BIM, a própria mídia, se quiser investigar, deveria pegar essas contas. Aliás, eu coloco à disposição, eu imagino que o Patrick também tenha colocado à disposição, essas 17 contas vezes cada um desses, que são 17 meses, né, de todas essas personagens, são os números de telefone. O que as pessoas tinham que fazer é verificar esses números de telefone que foram ligados, para ver qual é a conexão que se faz com o Adélio. Se tem alguma conexão, tem gente que diz que o Carluxo tem alguma coisa a ver com isso, afinal de contas, o Adélio foi lá no clube de tiros dele, mas outros dizem, não, ele foi lá para matar o Carlos Bolsonaro, mas se ele foi, como é que ele sabia que o Carlos Bolsonaro praticava naquele clube, e quem é que pagou a passagem, a estadia, quem é que o cara, quase um cara de semi-analfabeto, como é que ele faria tudo isso? Então eu acho que se tiver alguma coisa a se achar nessas contas
que foram hackeadas a pedido, supostamente, do Kassab, então são essas ligações telefônicas. Mas são, assim, centenas e centenas. Mas com a inteligência artificial, talvez seja fácil de descobrir. Qual que é o objetivo do Patrick, você acha? É proteger a família dele ou ele quer causar um estardalhaço político? E o que você acha que poderia acontecer no atual governo de esquerda caso fosse confirmada essa interferência de um político influente nesse ato da facada, que a gente não pode deixar de falar que o Bolsonaro só fez isso por conta daquele evento. O Bolsonaro não era favorito nas pesquisas. Então, eu falo que a facada, muita gente fala, estou falando de uma coisa de 2018, a facada mudou o Brasil. Existe um Brasil antes da facada e um Brasil político depois da facada. O que você acha? Qual que é o objetivo do Patrick e qual que é a catástrofe que pode ser gerada ter uma confirmação favorável à questão de que a esquerda estava por trás dessa situação? Pois é, aí é que tá, porque existe tanta possibilidade de que a Kassab estivesse por trás disso, ou em nome de alguém, para que realmente houvesse uma facada, mas também existe a possibilidade de que a facada fosse um teatro para exatamente fazer com que o Bolsonaro virasse o principal candidato. Porque o que eu me pergunto é o seguinte, se eu sou o Kassab, por que eu vou querer matar o Bolsonaro se ele está em 4º ou 5º lugar nas pesquisas? Então, eu acho que essa história é muito mais complexa do que parece. Ou tem a ver com teatro, ou tem a ver com o Kassab ter as informações, ou não é o Kassab e o Patrick está protegendo alguma outra pessoa e fazer parecer que é o Kassab. O que o Patrick quer com isso? A pergunta. E eu digo o seguinte, eu conheço o Patrick o suficiente para saber que aparecer ele não quer, ele não gosta. Porque nesse processo todo entre nós tivemos essa primeira briga em função de eu ter passado essas informações sobre o Bolsonaro para a BIM. Depois de um ano, mais ou menos, ele voltou a se dar comigo e eu, de propósito, voltei a me dar com ele para ver se eu coletava mais informações. Só que aí ele brigou mais uma vez comigo pelo seguinte, durante o tempo que eu estava brigado com ele, eu publiquei em alguns lugares que isso tinha acontecido, que existia um hacker chamado Patrick César Brito, blá, 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 blá. E ele queria que eu tirasse isso de qualquer jeito das redes sociais. Como eu não tirei, ele foi lá e me hackeou novamente. Então, assim, porque ele dizia, eu não quero ser famoso. Ele sempre insistia que ele não queria a foto dele e o nome dele em lugar algum. Ele gostava de trabalhar nos bastidores, nas trevas. Então, assim, ele não está buscando fama, isso eu sei. Pode ser que seja proteger a família, porque, de fato, se ele se medializa, fica muito mais difícil. Imagina se acontece agora alguma coisa com a avó e com a mãe dele. Todo mundo vai para cima do Kassab, ou pessoas em volta. Então, é uma espécie de defesa. Se fica medializado, fica mais difícil de acontecer alguma coisa. Pode ser isso, porque a avó dele é faxineira, a mãe dele é desempregada, elas não têm dinheiro, ele mesmo está numa situação difícil na Sérvia, e então, assim, ele talvez esteja querendo solucionar essa parte da segurança da mãe e da avó dele. Com relação à política, esquerda, direita, aí é que tá, o que é o Kassab? Ele é esquerda, ele é direita? Ele não é nada. O Kassab é um oportunista político que é um dono de um partido, que faz coligações em troca de fontes de dinheiro, né? A gente está no Brasil, é isso que acontece. Complicado. Eu vou assistir um outro trechinho da matéria, porque aí tem a outra parte da questão que já está respingando em uma outra pessoa também muito forte do governo Tarcísio, que é o secretário de Segurança Pública. E aí o Didi traz, você viu que estava bem acelerado o áudio, até para ficar mais dinâmica a live, não ficar aquela coisa arrastada, porque aqui a gente solta informação, por isso que eu peço para você que está aqui no chat, interaja. Traga sua pergunta, Fabiano Gogo, ao vivo aqui, jornalista brasileiro diretamente da República Tcheca. A gente está cobrindo o caso do hacker que vazou o nome de Gilberto Kassab como uma pessoa que monitorou os passos de Adélio Bispo, também de Jair Messias Bolsonaro, no mês de maio de 2018, ou seja, 4 meses antes do atentado à faca lá em Juiz de Fora, no dia 6 de setembro de 2018. Fala, Piccoli. Tudo a partir daqui, dessa tua fala, da tua posição, da tua versão, carece de investigação e disposição para tanto. Você disse que não pode avançar em função do acordo que tem com a Polícia Federal, que foi ouvido pela Polícia Federal, que deve, acredito eu, avançar, não que eu tenha esperança, mas deve avançar nas investigações. Entendo eu que a partir daqui, demais autoridades deverão se posicionar. A partir daqui, e a partir desta tua fala, com todas as provas, passagem, contratação, pagamento, extrato bancário, presentes recebidos, tudo o que aconteceu até aqui, nós temos a possibilidade agora
de entender o que acontece no Brasil de fato desde a tua contratação em maio de 2018. Vejo, Patrick, que talvez seja o momento mais importante da nossa conversa, porque, colocando a Auriverde à disposição de todos, vejo que a Polícia Civil do Estado de São Paulo e a Polícia Federal do Brasil assumem um compromisso com a nação, na busca efetiva pela verdade, te chamando para depor, buscando os documentos contigo, preservando a tua vida, zelando pela tua vida e dando a oportunidade de que você, a exemplo do que fez aqui, exponha para a justiça o que você tem para expor. Documentado que está, essa pergunta eu lhe fiz para que você tivesse certeza do que estava fazendo aqui hoje e você, de uma maneira firme, contundente, traz a tua resposta. Bom, vamos lá. Tem duas partes aqui que eu vou separar para você. A primeira é as falas aí do hacker e a segunda é pior do que você pode imaginar. Olha esse vídeo aqui. Esse é o ponto, presta atenção nisso. Olha esse vídeo aqui. Eu gostaria que vocês realmente prestassem atenção nesse vídeo. E acabamos de passar de 9.400 pessoas assistindo a gente aqui. Não deixa de dar o like, não deixa de se inscrever, não, pô. Deixa o seu joinha. 9.400 pessoas assistindo. Deixa o joinha e se inscreva aqui no canal. Olha essa história cabeluda, meu filho. Olha aí. A hora que o secretário ele me conhece, né? Eu vou ficar na calçada, a hora que ele me vê, eu vou chamar ele, acredito que ele vai me atender. Como foi esse caminho aí? Nisso chega, a hora que ele vem saindo do DEIC, do The Inter, chega um assessor. Chegou pra mim, o senhor quem que é? Eu falei, sou vereador, Eduardo Borgo. Pessoal, lá dentro, passado o rádio, que estava esperando ele fora. Aí eu falei, tem um ofício aqui, quero entregar pro DERIT. Ele virou para mim e falou assim, entrega para mim, porque o DERIT não vai receber. Eu falei, eu gostaria de entregar em mãos. Aí o assessor falou para mim, o DERIT não vai receber e depois eu não vou receber de você. Olha o início da conversa, já sabendo que eu estaria ali. Não, e outra, é o mesmo DERIT de 6 de julho, em Balneário Camboriú, que esteve contigo por 2 vezes dizendo que ia apurar. Sim. E que falou que não tinha problema, que ia para cima e não importa. A gente está falando de 30 dias de diferença entre uma conversa e outra. Ok. Bom, aí esse assessor tem falou... 30 dias de diferença e 4 conversas com o hacker na Auriverde. E a gente sabe também as conversas paralelas, mas enfim, né? Eu falei para esse major, né, que era o assessor do DERIT, falei assim, olha, tudo bem, quer receber, eu quero entregar em mãos pro secretário. No que o secretário veio, eu falei, DERIT, tem aqui um apontamento, um ofício que eu quero te passar com algumas informações. O senhor se equivocou na entrevista da Auriverde. Nisso ele olha do lado, o Tiago, meu assessor, estava filmando. A gente estava na calçada, espaço público. E ele, inclusive, tinha 3 pessoas atrás de mim. Ele olha pro Tiago, mas ele deu um esporro. Olhou pro Tiago, o que você está filmando? Quem te autorizou a me filmar? Como é que você chega assim filmando? O Thiago falou, eu sou assessor do vereador. Mas enfim, virei pro DERIT e falei assim, secretário, fica tranquilo, não é esse o problema, tá? Quer que para de filmar? Tranquilo. A questão é esse ofício. O senhor pode dar uma atenção? Aí ele vira e fala assim, olha, eu vou ler, mas até chegar nas minhas mãos, vão passar por 10 mãos diferentes. A hora que ele falou isso, Pitoli, eu olhei para ele e falei assim, secretário, eu já entendi. Muito obrigado. Incrível, hein? Como a política... O mesmo DERIT que em Balneário Camboriú disse que ia apurar. O mesmo DERIT que está vendo a possibilidade de trazer uma resposta para o Brasil com relação ao caso Adélio Bispo e a tentativa de assassinar o presidente Bolsonaro em 31 dias, ontem 7, né? Hoje é dia 8. Isso foi dia 6 de julho em Balneário Camboriú, ontem 7 de agosto. 31 dias depois, uma mudança considerável no comportamento do secretário, né? Deixa eu te falar uma das outras questões que é importante, porque eu confesso que eu tenho 2 filhos pequenos, você conhece, vão fazer 12 anos agora, o casal de gêmeos vão fazer 12 anos agora, mês que vem. E... Preste atenção agora no que o Borgo vai falar. Se o que ele falou até aqui, você já está espantado, presta atenção no que ele vai falar agora. E um dos policiais, o policial que usaram o computador dele para acionar o Detecta, que é irmão do cunhado da prefeita, ele manda um e-mail para a CEI, onde nós temos um vereador, que é o Segala, que é promotor de justiça aposentado,
tem um irmão, inclusive, que é procurador de justiça no Tribunal de Justiça, mestre em Direito Constitucional, quer dizer, entende da área, a família entende. Eu estou na área há 20 anos de advocacia criminal, sou vereador. Esse policial de Araçatuba, ele manda um e-mail pra gente. Detalhe, na Câmara tem o ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que que é o participou Coronel da comissão temporária. Certo. Esse policial de Araçatuba, onde foi feita a pesquisa irregular do Detecta na mesa dele, no computador dele. Ele manda um e-mail pra gente, ele escreve assim: os senhores estão tomando um caminho sem volta. Ô, louco. Eu me senti ameaçado. Isso é ameaça. E aí eu coloquei nesse ofício para o Derrite, que eu gostaria de conversar com ele, secretário de Segurança Pública, o senhor tem ciência dessa fala desse investigador, desse policial de Araçatuba? Mas o secretário disse que iria passar por 10 mãos até chegar a ele. Então, será que vai passar pela mão do poderoso que o Gongo cita ali? Quem sabe quais mãos... Para mim já era o que eu precisava, né? Era isso que eu precisava trazer com o Fabiano. A gente sabe, né? Como jornalista, a gente sabe que é um terreno muito arenoso, né? É um fato que pode mudar, sim, o cenário político novamente, né? Eu acredito, eu vou falar o que eu acredito, Fabiano, eu queria que você encerrasse, Fabiano, falando o que você acredita, né? Eu acredito que o Adélio, ele era para ser morto. Mas eu fico impressionado que até o Borgo, né, que é um vereador... eu estou com um delay aqui, então não sei se eu estou falando ou não estou falando, então eu vou falar. O Borgo, né, essa história que ele contou com relação ao Derrite, eu não sabia, estou vendo pela primeira vez, e eu fico realmente impressionado, porque está me parecendo que há algum motivo para não quererem investigar, porque eles poderiam dizer, vamos dar uma olhada, e aí investigar e dizer, olha, não foi o Kassab, ele tá mentindo. Mas sair simplesmente dizer fake news, não falar sobre o assunto, fugir de todo mundo, ameaçar, como aparentemente o Borgo foi ameaçado, isso sim é que cria um ponto de interrogação muito grande. Quando a gente junta o fato de que Alexandre Ramagem supostamente mandou sentar em cima, pelo menos o que eu posso ser testemunha é que Marcelo Furtado me disse isso. E se eu vou lá em CPI, corte, onde for, padre, ele me disse isso numa ligação de vídeo, que o Ramagem mandou sentar em cima. Se ele estava mentindo, eu não sei, mas se o Derrite está sentando em cima, se ninguém está aparentando querer, porque não custa nada, denúncia, pode ser feita uma denúncia falsa. Quantas vezes a polícia vai lá ver para verificar que não aconteceu? Mas se quer tentar descobrir, quando tem um hacker que comprovou, as contas estão ali, os números de telefone, os endereços. Inclusive fica até estranho, por que o Jair Bolsonaro tem um endereço lá em Bento Ribeiro? Fabiano travou. Vamos ver se ele volta aqui com a gente, para a gente encerrar. Voltou? Voltei. Então, a grande pergunta agora não é nem tanto o que o Kassab tem a ver com isso, é por que não querem investigar. Porque aí a gente tem uma resposta mais completa. Não só, o Kassab mandou monitorar o fulano, beltrano, ciclano. Tudo bem, por que exatamente o fulano que foi investigado, que foi hackeado, não quer investigar? É isso que ficou para mim um nó na minha cabeça. Porque se eu sou o Bolsonaro, eu quero saber quem é que está por trás da facada. A não ser que essa resposta vá contra os interesses políticos, talvez, do Bolsonaro, não sei. Você vai participar de uma entrevista do canal 247, você vai ver. O Brasil está muito polarizado no jornalismo da esquerda e tem o jornalismo da direita. O 247 ele é nitidamente o jornalismo da esquerda. Tem um amigo meu lá, o Joaquim de Carvalho, que fez o documentário da fakeada. Então, eles tratam a facada como uma fakeada. Mas eu descobri que esse documentário foi financiado por fãs do canal. Né, entrou uma verba, e aí nada a ver com o Joaquim é meu brother, meu amigo, mas a partir do momento que você tem um documentário e fala, olha, eu vou ver se não foi uma fakeada, e entra 60 mil reais para você fazer um documentário, esse jornalismo já deixou de ser isento. Então eu tenho que passar para você, aqui no ar eu passo para você, que você vai... É bom saber. Né, hoje, e aí é bom você saber, vai exato. o jornalismo brasileiro. Você deve estar sabendo aí do lado de fora,
Eu até fiz um comentário na época, quando eu estava na Auriverde, falaram da 247, eu até fiz um comentário dizendo que eu não gosto, porque realmente é difícil de assistir, porque é puro panfletarismo. E é exatamente esse Joaquim que vai fazer a entrevista comigo, é bom saber desse background. Amanhã eu vou dar mais uma entrevista para a Auriverde também. Eu considero os dois canais, né, partidários, me lembra muito o início do jornalismo lá no século XIX, que era isso, era um bando de partidos políticos e de políticos lançando seus jornais, foi assim que começou. Então a gente voltou, a gente teve um retrocesso. Até entendo que haja necessidade, houve a necessidade em função da mídia tradicional, a mídia de massas, não abordar certos assuntos e ter sim uma tendência mais, eu não diria para a esquerda, mas para o progressivismo, né? Ela é mais contra o conservadorismo. Eu, como editor-chefe, sei como é que funciona essa dinâmica, na verdade. O dono sempre é de direita, senão ele não tinha ficado rico e não era dono. E a redação é de esquerda, porque jornalista geralmente é de esquerda. E o editor-chefe está no meio do fogo cruzado. Ele tem que mentir um pouco para o pessoal da redação e mentir um pouco para o dono, né, para poder chegar no centro. Então esse foi o meu papel como diretor de várias revistas e jornais. Então, assim, essa questão da mídia não cobrir isso é algo que faz com que também a gente desconfie o que acontece com o Kassab, que eu, como editor-chefe, botaria já como manchete isso. Né? Não é dizendo que foi ele, mas o hacker disse que foi ele, tem credibilidade. Né? Não interessa que foi na Auriverde, que foi na 247. É quem deu espaço. Agora tem que ir para o centro, que é a mídia tradicional. E eu quero ver se isso vai acontecer. E aí eu vim fazer esse meu papel pelo quê? Porque eu vi que não estavam dando credibilidade ao hacker. E eu não gosto dele pessoalmente, mas eu digo, bom, eu tenho a obrigação com a história e com o jornalismo de entrar nisso. Aí que eu me ofereci para dar entrevistas, porque se as pessoas verem o meu histórico, vão descobrir que eu acredito acima de qualquer suspeita, já que se fala disso abertamente aqui na República Tcheca, até na Wikipédia deles, e que como eu estou sendo processado pelo hacker, por que eu iria estar defendendo alguém que está me processando? Né? Que eu estou acusando, inclusive, de fraude processual, etc, etc. Então eu acho que é isso. A grande pergunta ainda é por que não querem investigar, pelo menos para dizer, olha, não foi, é balela do hacker. Verdade. Mas eu acho, Fabianão, agradecendo já a sua presença, que a gente só volta a ser o quarto poder quando a gente prevalecer com jornalistas vocacionados e sem ser patrocinados. É isso que eu te trago, não é nem o que está certo é o da direita e o que está certo é da esquerda. O jornalista não pode ter esse partido. O jornalista não pode torcer para o Corinthians nem para o Palmeiras. Deu uma travada aqui, então não sei se eu estou no ar, mas em relação a isso que tu estava falando agora, do vocacionado, do jornalismo, eu acho que de fato a gente tem que sair dessa... A gente está numa fase agora de jornalismo partidário, que faz parte, porque teve que haver essa quebra, porque o mainstream estava muito deixando de cobrir certas coisas e com uma coisa muito tendenciosa, digamos assim, ao progressivismo, ao que nos Estados Unidos chamam de woke, que é a extrema esquerda, porque o identitarismo da extrema esquerda, ele é que criou a extrema-direita como reação a esses excessos do politicamente correto, a essa coisa do cancelamento, da cultura do cancelamento, a essa coisa dos extremos. Né? Até eu, como gay, não consigo entender, teve uma briga aqui recentemente em Praga na comunidade LGBT, porque é tanta letra que eu não sei o que é P-A-I-N, entendeu? O que é a diferença do que de queer para o gay? Então, assim, se transformou a extrema esquerda acabou alimentando uma extrema direita. Só que esses voltar ao meio. Então, eu espero que a gente esteja, inclusive com o jornalismo, eventualmente não precisando mais do jornalismo partidário. Agora, a última coisa que eu quero dizer é a seguinte, com relação a isso, 247, Auriverde, que são dois extremos da mesma moeda, é que tanto o Lula quanto o Bolsonaro ajudaram e muito a destruir a imagem da mídia. Porque quando era o caso da Lava Jato, o Lula ficava dizendo que a Globo. Aí quando o Bolsonaro entrou no poder e os escândalos, como qualquer pessoa no poder vai ter, aí a Globo. Então eles destruíram a mídia tradicional, criaram essa ideia de que tudo que sai na Folha de São Paulo, imagina se vai ser fake news, uma empresa enorme que tem que se defender, eu sei como é que é
da mídia estão sempre em cima da gente, feito urubus, para não se publicar as coisas. Enfim, então, para terminar, a mídia tradicional, eu não sei se vai voltar a ter credibilidade. Agora, o culpado dela ter perdido a credibilidade são tanto a extrema-esquerda quanto a extrema-direita. Com toda certeza. Agradeço demais a presença do Fabiano Gogo. Certamente vou trazer você de novo, meu amigo. Conto com você aqui no canal, foi muito bom te conhecer. Faço questão que você se faça presente outras vezes aqui. E vamos torcer para que o Derrite se pronuncie, o Kassab se pronuncie, e para que a gente volte a ser o quarto poder e conseguir levar esse tema para a grande mídia. A gente precisa que a grande mídia abrace a questão da facada em Jair Messias Bolsonaro, tanto para a esquerda quanto para a direita, poderem dormir com a cabeça no travesseiro, sabendo o que de fato aconteceu naquele fatídico dia 6 de setembro de 2018. Fabiano travou mais uma vez, eu queria muito que ele ouvisse essas palavras, esse meu agradecimento, porque de fato foi uma boa entrevista, e eu agradeço desde já a todos vocês que participaram aqui até o final. A gente vai estar cobrindo, né, esse caso, qualquer desdobramento novo a gente vai trazer aqui com a máxima certeza. E tenho aqui boas fontes de informação, o Fabiano, o próprio Pittori, que está comigo aqui. Não tive acesso ao hacker, confesso que eu não gosto muito de hackers. Não gosto muito, desde a CPI que apareceu um hacker lá querendo falar mal, não sei o quê, aí dá um estardalhaço, eles gostam de uma coisa muito espalhafatosa, e como jornalista a gente tem que falar, calma, sabe? O hacker, sabe aquela criança que entra na loja e fala assim, pai, eu quero, toda deslumbrada com os brinquedos. O hacker é assim. Mas esse hacker em específico aí me passa alguma credibilidade de que pelo menos ele tenha documentos para poder se garantir. Beleza? Agradeço demais a presença de vocês. A gente tem um outro compromisso agora lá no nosso canal B. Queria que vocês saíssem aqui, mas antes, deixe o seu joinha, se inscreva, ative o sininho das notificações e esteja sempre atento no canal Brasil Inteligente com Thiago Parigiani. Obrigado a todos vocês, até a próxima.